Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desse dia 16, sexta-feira, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ainda seguindo a sugestão do pastor amigo meu, continuando no tema perdão. Vimos o perdão de Deus naquele texto de Jonas sobre Nínive. Vimos o perdão de Jesus, que perdoa todos os pecados, independentes de quais sejam e contra quem foram realizados. E hoje eu quero pensar nesse texto que todos afirmam, e eu concordo, que ele é um número simbólico. Ele não é um número definido. Embora, como Pedro usa o número 7, Jesus multiplica por 70. Mas isso não quer dizer que sejam apenas 490. Mas o que eu quero pensar, na verdade, e que me chama bastante atenção, é o significado do que Jesus disse. Porque o texto, ele vai falar do perdão, mas ele parte do princípio de que há um erro cometido. E é o que Pedro pergunta: se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes? E o que eu quero pensar é o seguinte: Pedro não perguntou a Jesus, e ninguém pergunta a Jesus, quantas vezes nós pecamos por dia. É muito comum a gente fazer uma avaliação de terceiros, mas é muito difícil fazer uma avaliação de nós mesmos, porque nós sempre achamos que nós estamos certos. Pedro então poderia perguntar a Jesus de forma diferente: Senhor, será que se eu pecar todos os dias, Deus vai me perdoar todos os dias? Eu estou invertendo a pergunta de Pedro para que eu possa deixar claro o meu pensamento. Se eu peco todos os dias, e eu peco todos os dias, porque existem os pecados que são aqueles que nós praticamos, e nem sempre nós vamos praticar uma coisa errada todos os dias. Mas eu penso no pecado também no sentido daquilo que nós devíamos praticar e não praticamos, o que devíamos fazer e não fazemos. E aí isso acontece todos os dias. Mas o pior do que isso, nós pecamos também através do pensamento. E nós pensamos coisas que não deveríamos pensar todos os dias. Então, se a palavra de Jesus a Pedro fosse um número definido, 490, nós iríamos chegar ao final do ano devendo. Porque teríamos pecados mais de 490 vezes. Então, o que Jesus faz?
ele, ele dá um número simbólico para dizer que eu devo perdoar o meu irmão, e isso ele diz na oração do Pai Nosso, eu devo perdoar o meu irmão na mesma proporção que eu sou perdoado. E se eu sou perdoado todos os dias, eu preciso perdoar todos os dias. Então, o perdão, ele é ilimitado. Assim como, infelizmente, o pecado, ele é ilimitado. E Jesus, então, dá essa lição aos seus discípulos, nessa resposta a Pedro, para dizer exatamente isso. Não há limite para o perdão. Que essa sexta-feira seja abençoada para todos nós. Amém.